Quem aí de casa não gosta daquela boa série de médico, aquela série de hospital, quem era fã desde a época do Plantão Médico e continua até hoje com essas séries coreanas aí de medicina e heróis de plantão e o povo faz cirurgia, pilota helicóptero, pula de paraquedas. Pois hoje a gente vai receber um desses profissionais, só que da vida real. Será que eles realmente fazem tudo isso e pulam do helicóptero? Hoje a gente vai receber o intensivista, que a gente vai saber, inclusive, o que é isso, o Dr. Pedro Ivandosvik. Então se liga, porque hoje o programa é cheio de emoção e na Casa Nova. Vem conhecer, não sai daí não. Quando eu ouvi a primeira palavra, assim, a primeira vez a palavra intensivista, eu fiquei muito curioso para saber realmente o que significa e nada mais, ninguém melhor para explicar isso para a gente do que um intensivista. Seja muito bem-vindo. Não sei se eu falei seu nome correto, Pedro Ivandosvik. Falou sim. Tudo bem? É Pedro Ivandosvik. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouco sobre essa especialidade que até meados da pandemia ninguém sabia do que se tratava, como funcionava, e depois da pandemia isso veio como um vulcão, né? E aí a gente está aqui para bater um pouquinho de papo sobre isso. Então, lá no hospital, quando chega aquele paciente em estado gravíssimo, quem está lá para receber é o senhor? Isso é das místicas da UTI, que só vai para a UTI quem está em estado gravíssimo. Uhum. Nem sempre é assim. Não, nem não sempre. Precisa. Nem sempre é o paciente mais grave. Às vezes a gente pega um paciente num pós-operatório, que tem um histórico de doença prévio, um paciente que já teve um infarto em algum momento, ele precisa passar pelo pós-operatório num ambiente de terapia intensiva. Então nem sempre a UTI é o último estágio de cuidado do nosso paciente. Quer dizer assim, esse está muito mal. Não, mas é alguém que às vezes pode ficar. Exatamente, é aquele paciente que requer um cuidado intensivo. Aí ele vai para a nossa unidade. E foi interessante, quando eu comentei que o senhor viria, eu recebi algumas perguntas, né? Tipo, a primeira delas é, UTI é tudo igual? Todas as UTIs, eles têm uma padronização? Olha, para você ter uma UTI tem que ser isso, isso e aquilo? Tem. Nós seguimos uma legislação, que é a RDC 07 de 2010, onde algumas das conformações elas têm que ser padronizadas. Quantidade de leito, quantidade de enfermeiro, quantidade de técnico de enfermagem, a especialidade do médico para coordenar, para ser o responsável técnico, tem que ser intensivista. Então, essas situações básicas, elas são regidas por essa legislação. E hoje o senhor coordena essa parte na Santa Casa de Misericórdia. Exatamente. Eu sou o coordenador das UTIs da Santa Casa desde 2009. Olha, bastante tempo. Bastante tempo. E não chega uma hora que o estresse vai lá em cima, não? Ou já acostumou a lidar? Olha, lidar com vida, principalmente essa vida no limite, realmente acaba trazendo para nós profissionais da saúde uma carga de estresse muito elevada. E nós, como profissionais da saúde, temos que buscar alternativas, né? Prática de esporte, yoga, leitura, família, são os momentos fora desse ambiente que nós precisamos daquele momento de paz, de tranquilidade, de desapego, porque realmente a carga emocional é muito elevada. Porque sim, é como o senhor falou, né? Às vezes nem sempre é o mais grave, mas quando chega na porta ali e não se sabe, é uma surpresa, muito diferente. Ninguém vê série, aí os dermatologistas de plantão, né? Chega, oh meu Deus, uma urticária, não. É sempre acidente de carro, moto, e isso às vezes chega. Sim. Né? E você nunca sabe o que vai atravessar aquelas portas ali e chegar para você, né? Não, como é que lidar com isso? E a gente tem uma peculiaridade, né? Na grande maioria das vezes, esses pacientes gravíssimos que você colocou no início, a última chance é a UTI. O último momento de esperança que o familiar tem é a UTI. E é muito angustiante para a família,
porque ela vai deixar conosco o bem maior que ela tem. Eu sempre comento com meus residentes, meus alunos, que na UTI nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pacientes, porque deitado naquele leito tem o amor de alguém. E a gente tem que se colocar no lugar da família, né? Porque imagine, você vai deixar um ente querido num ambiente que todo mundo acredita ser inóspito, um ambiente frio, um ambiente cheio de barulhos, com pessoas que elas não conhecem e que elas não conseguem ter pelo menos até pouco tempo atrás, não conseguiam ter um momento de convívio com aquele familiar, a não ser os minutos de visita familiar, que normalmente gira em torno de 30 minutos. E aí a mística da UTI, como eu te disse, ela caiu. E hoje a gente trabalha muito com um slogan que é a UTI humanizada. Eu queria até perguntar, qual a diferença? O que mudou na UTI para ela ganhar essa nomenclatura? A diferença de uma UTI comum e uma UTI humanizada. O que significa isso? Na verdade, hoje nós lutamos para que todas as UTIs sejam humanizadas, né? Por quê? Porque a gente percebe que a presença do familiar, ela traz um conforto maior para o paciente. Imagine você, como paciente, numa unidade de terapia intensiva, deitado num leito, olhando uma parede branca, com pessoas que você não conhece por vários e vários dias. Isso acaba trazendo para o paciente um transtorno psicológico muito comum, que chama delirium. E isso piora o quadro clínico, isso prolonga o tempo de internação. E aí, percebendo isso, a equipe multidisciplinar da UTI, a gente preconiza que o tratamento seja humanizado. Boa palavra essa, multidisciplinar. Sim. Que tipos de profissionais de especializações existem dentro de uma UTI? Vamos lá. Além do intensivista, né? Então, a nossa equipe multidisciplinar da UTI é composta por médico, por enfermeiro, técnicos de enfermagem, nutricionista, terapeutas ocupacionais, psicólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, fisioterapeutas e quem mais quiser fazer parte. Então, todo o hospital ele é convidado. Nós temos diariamente nas UTIs, principalmente na Santa Casa, que nós chamamos de round ou visita multidisciplinar, onde todos do hospital, inclusive os próprios gestores, são convidados a participar para entender a dinâmica, para montar um plano terapêutico para o paciente, porque aquele paciente ele não é um cidadão que precisa receber determinados tipos de medicação. Ele precisa de um apoio psicológico, ele precisa da fisioterapia. A gente precisa entender a história de vida desse paciente, por isso o assistente social é importante. A gente precisa do farmacêutico para questionar as relações entre os medicamentos e assim por diante. Então, por isso que é fundamental a participação dessa gama de profissionais dentro da unidade. Me chamou a atenção também a maneira com que você falou dos pacientes, né? Ali naquela cama tem o amor de alguém. E a gente está falando isso num momento até onde há poucos dias a gente teve alunas, né? Residentes, na verdade, já saíram da faculdade, mas ainda estão estudando de medicina, fazendo chacota com uma menina que foi transplantada e acabou falecendo. Como o senhor enxerga essa nova geração de médicos que cresceu com essa vitrine do TikTok, essa vitrine do Instagram, essa falta de conversa no tete-a-tete, tudo é aqui a gente hoje é medido, a gente já foi muito medido pelo que a gente tem, mas hoje é muito mais até do que pelo que a gente aparenta, não é nem mais o que a gente tem não interessa, o que interessa é o que a gente aparenta. Como manter essa visão humana, essa visão de amor, de carinho, num mundo que está cada vez mais frio e mais sem carinho? Porque o senhor também o senhor supervisiona residentes, né? Na verdade, assim, eu sou o criador, junto com a doutora Irani, que é a nossa superintendente, há muitos anos atrás,
supervisiono e sou preceptor da Residência Médica de Medicina Intensiva da Santa Casa. Preceptor. Isso. E além disso, sou preceptor também da PUC Goiás com os alunos do 11º período de medicina. É esse que eu tinha lido, exato. Eu confundi. E como o senhor lida com eles, essa parte de fazer com que eles não esqueçam que a gente não está tentando combater uma doença, a gente está tentando salvar uma pessoa, né? Às vezes mudar o olhar, né? Bom, como é que a gente faz, né? É esse trabalho que eu comentei com você. A gente precisa mostrar para os nossos residentes, para os nossos alunos, que ali existe alguém que é amado e que ama. É um ser que ele conjuga os verbos, né? Principalmente o amor. Ele sempre vai ser o amor de alguém e amado por alguém. E eu tento fazer com que os meus alunos se coloquem no lugar tanto do paciente quanto do familiar que aguarda notícias, que aguarda uma resposta para aquela doença. Então eu cobro muito isso. Eu sou de uma geração um pouco mais antiga. A minha geração cresceu com a evolução da internet. Nós fomos desenvolvendo junto com essa tecnologia, com esse avanço de tecnologia. E o pessoal mais jovem, não, eles já vieram com a tecnologia pronta, né? Então essa relação humana, ela caiu por terra. E você me pergunta, de que forma que a gente faz para melhorar isso? Somos nós, dessa geração um pouco mais antiga, conscientizar o pessoal mais jovem a importância da relação interpessoal, principalmente na área médica. A gente não pode perder esse convívio pessoal na medicina, com o nosso paciente. Antigamente a gente chamava isso de empatia. A gente precisa ter empatia com o nosso paciente. O nosso paciente é o responsável por a gente existir, por nós estarmos na profissão. A medicina hoje ela está muito superficializada. Nós trocamos, por essa quantidade exagerada de cursos de medicina, nós trocamos o ambiente hospitalar, nós trocamos o contato com o paciente real por uma sala com ar-condicionado e um boneco comandado por um computador. Isso para o aluno é muito ruim. É legal, ele vai se tornar um profissional mais capacitado do ponto de vista teórico, porque ele vai aprender, ele vai ler muito, ele vai estudar muito, mas no momento que ele precisar entrar em contato com o doente lá na época do internato, ele vai sofrer bastante. E a nossa preocupação enquanto formador de médicos residentes e alunos de medicina não é só com o paciente, é com esses garotos e garotas. Né? Esse pessoal, eles precisam disso para amadurecer emocionalmente. E é uma loucura tentar fazer isso se a gente analisar que há pouco tempo atrás, pode olhar aí na internet, no YouTube, durante uma entrevista, o Elon Musk, que é um dos grandes heróis dessa nova geração, disse que a empatia era uma das grandes fraquezas do mundo ocidental. Né? E a gente sabe que a empatia é o que fez o ser humano chegar até aqui hoje, gente. Então, como é que a gente rema contra a maré desse jeito, né? A gente tem que remar contra a maré, não tem outra frase, acho que você foi muito feliz. A empatia, pelo menos do meu ponto de vista, como intensivista há mais ou menos, 15 anos, né? Eu nunca consegui não ser empático com meus pacientes, com os familiares dos meus pacientes. A gente não tem como transferir essa responsabilidade de, infelizmente, que é uma rotina da terapia intensiva, da notícia de um óbito, ou da notícia de que o paciente vai receber alta, transferir isso para a tecnologia, para o computador, para uma inteligência artificial. Eu não consigo enxergar que isso não faça parte do escopo do médico chegar no familiar com todo o carinho, com toda a responsabilidade e informar que o seu ente querido não está mais entre nós, por uma consequência de uma doença, enfim. Ou não, que aquele paciente chegou extremamente grave, que a família estava assim, naquela angústia do óbito, e você virar e dizer para eles que, olha, seu pai, sua mãe, seu filho conseguiu recuperar, está recebendo alta, vai para a enfermaria e a vida continua. Então isso não pode ser transferido para uma inteligência artificial. E essa sensação que você enxerga de alívio na família é talvez o grande tesouro, né? Sim.
tanto essa satisfação, quanto quando você vai dar notícia de um óbito e você percebe que a família, por mais triste, por mais sofrida que esteja, ela está agradecida por tudo aquilo que você dedicou ao ente amado que estava na sua UTI. Então, essa sensação de agradecimento, essa resposta no olhar, às vezes ela não fala muito obrigado, porque ela não tem condições. Ela está sofrendo. Mas no olhar você entende, isso é empatia, você entende que ela está te agradecendo por tudo aquilo que você fez pelo ente querido dela. Perguntar uma coisa também, você falou da questão do familiar que está esperando notícia. Por que na UTI tem horário para dar as informações do paciente? Que nos leitos comuns, chega, tá bem, não. Na UTI não, na UTI tem os horários certos. Quem acompanhou aí grandes coberturas jornalísticas com pessoas que ficaram internadas sabe que aquele horário ali a equipe sai, dá as informações, volta e pode chorar, meu amigo. É aquilo ali até o próximo. Né? Por que existe essa precisão? A UTI é um ambiente muito pragmático. Então nós temos toda uma estrutura montada para tratar aquele paciente de forma intensa. Por isso o nome terapia intensiva. Então qualquer situação extra, ela pode trazer um momento de atrapalho para aqueles cuidados intensivos. Então a gente acaba criando essa situação de horário de visita rigoroso, boletim rigoroso, para que não venha nada externo e tire o foco das pessoas que estão concentradas nos pacientes. A humanização, ela vem com esse intuito, quebrar um pouquinho esse paradigma, essa parametrização da unidade de terapia intensiva para trazer mais conforto para a família. Então, às vezes, a gente usa muito um termo na UTI que agora está muito bem estudado e muito bem adiantado nesse processo, que é a visita estendida. Então, você tem um parente na UTI, esse parente requer uma visita maior, com um tempo mais elástico. A gente organiza todo o processo, todo o ambiente para que o familiar possa ficar com esse paciente. Doutor, o senhor assiste série de médico? Essas Olha, famosas? Vou ser muito sincero com você, não. Não? Não assisto. House, nem House, aquele que adorava. Não, eu tenho uma filosofia assim, como eu te disse no bloco anterior, eu vivo muito intensamente a medicina. Né? Eu estou todos os dias na UTI, eu convivo com os meus residentes, com meus alunos, com os meus pacientes. Quando eu saio desse ambiente, eu prefiro algumas outras atividades que me distraiam, que me façam descarregar todo esse estresse do dia a dia, mas não é a série médica, não gosto. E tem muita gente, o senhor que acompanha residentes e estudantes, tem muita gente que acabou entrando para a medicina por causa de alguma série, que foi inspirado. Tem algumas, tipo Grey's Anatomy, é uma série que está há 20 anos no ar, quer dizer, adoro, né? O pessoal adora a série de médico, essas coisas. Tem muita mentira ou como é que é esse negócio? A vida real de um hospital, como é que é? Bom, tem muita coisa que as séries retratam, pelo menos é o que eu leio e que as pessoas falam, porque, como eu te disse, eu não assisto, que, sim, retratam a realidade da medicina, do dia a dia do médico, mas como é um programa, como é uma série, eles romantizam muito. Né? Eles romantizam, eles colocam umas aventuras que, às vezes, não é o nosso cotidiano. E muitos alunos, sem dúvida nenhuma, acabam pensando em fazer medicina baseado nessas idealizações de enriquecimento, de ser bonito, de arrumar um casamento dentro do hospital, que nem sempre acontece. Essa romantização e a glamorização da medicina, ela é sentida no cotidiano do hospital, quando começa uma nova leva de residentes? Qual é o impacto que isso tem dentro deles? O que eles entram idealizando e, de repente, aquele impacto, como é que eles lidam com isso? O senhor percebe isso ou não? A pessoa já chega lá pronta? Não, eles não chegam prontos, não. Eles têm uma ideia muito equivocada
do que é a residência, principalmente da terapia intensiva. O grande problema da terapia intensiva, que é o nosso foco aqui, foi a pandemia. A pandemia, ela infelizmente trouxe uma realidade que fez com que os alunos saíssem da faculdade e fossem direto para a UTI. Não tínhamos médicos disponíveis para plantões e unidade de terapia intensiva naquela época. Então, os recém-formados foram despejados na unidade de terapia intensiva. E todo mundo acha que hoje dar plantão em unidade de terapia intensiva é a coisa mais tranquila do mundo. Então, essa é a romantização que eu vejo nesse momento. Eles acham que qualquer pessoa está capacitada a assumir um plantão de UTI. E não é bem assim. A UTI, ela exige uma formação específica, ela exige que o indivíduo esteja preparado, tanto do ponto de vista técnico quanto emocional, porque ele vai lidar nessa dualidade de vida e morte o tempo inteiro. Ele é obrigado a entender que morrer não é comum. Morrer não é comum. Por mais que seja a única certeza que nós tenhamos na nossa vida, mas não é comum perdermos um paciente. Perder paciente não significa o indivíduo morreu e eu vou jantar. Eu não posso permitir que os meus alunos tenham esse sentimento. Naturalização não é da a morte não é tão sem sentido assim. O paciente do 17 morreu. Não é o paciente do 17 que morreu. Foi o senhor fulano de tal, que é pai de alguém, que é avô, que é amado por alguém, que ama alguém, que tem um cachorrinho, que tem uma vida. Viver é muito importante. É uma dádiva. A vida é uma dádiva. E a gente não pode banalizar essa dádiva. Tem que continuar puxando aquela corda ali. O tempo inteiro, até onde der. A gente tem uma slogan muito legal da medicina intensiva. Amor intenso pela vida. Nós amamos a vida. Amamos. Então a gente não pode banalizar essa situação de estar vivo. O paciente tem que ter nome. Nome, sobrenome, vida, relacionamento, história. E a gente tem que respeitar isso. Eu vejo, de vez em quando a gente vê cavalo, cachorro dentro de hospital. Isso é enfermagem, né? UTI não. Sim, UTI também. Também. Eu disse para você que ao longo da história da terapia intensiva houveram quebras de paradigma, né? Um desses paradigmas é isso, essa história de vida. O animal, ele traz consigo uma relação íntima com o dono, com o paciente, e a gente tenta trazer isso para a UTI. Claro, com todo o critério, não são todos os pacientes que recebem a visita dos animais, aqueles pacientes imunossuprimidos, óbvio, a gente tem todo um cuidado, mas a gente trabalha com esse relacionamento com os bichinhos, sim, sem dúvida. E é interessante como a gente está enxergando a medicina como um todo, né? Que antes era, a doença é essa, o problema a solução é esse medicamento, essa cirurgia. Não, hoje a gente entende a pessoa como um todo, né? Inclusive você até falou assim que jogaram muita gente recém-formada porque não tinha médico. Não tinha médico porque muitos intensivistas morreram durante a pandemia, que estavam ali, a gente fala na linha de frente. Sim. E foi aquilo mesmo, os intensivistas foram os primeiros a sofrer essa consequência, né? Então, o próprio médico tem que estar preparado para se olhar como um todo também. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa entender que nós temos o nosso horário de trabalho e a gente precisa respeitar isso. Muitos médicos com essa idealização das séries, né? De novo, a necessidade de mostrar para a sociedade que é médico. O que eu quero dizer com isso? Normalmente a ideia é a seguinte: eu terminei meu curso de medicina, eu preciso ter um carro importado, eu preciso mostrar para a sociedade que eu sou médico e eu preciso trabalhar muito para isso. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma. Trabalhar 12, 24, 36 horas, 48 horas, isso é muito prejudicial para a saúde da gente. Às vezes os jovens têm uma energia muito exagerada, mas lá na frente eles vão entender com burnout,
com depressão, com síndrome com ansiedade, né? Que será que vale a pena esse exagero? Será que é para isso que eu fiz medicina? É uma pergunta que a gente tem que colocar na mesa. Ser médico é trabalhar 96 horas seguidas? Não. Ser médico é cuidar de uma pessoa que está doente e que precisa de uma pessoa saudável para transmitir todo aquele conhecimento que a gente adquiriu na faculdade para aquela pessoa que precisa. Existem várias profissões para quem quer ficar rico, né? Geralmente quem se forma em medicina ama as pessoas. Dinheiro é consequência, natural ou não, né? Mas primeiro tem que entrar pelo amor às pessoas, não é isso? Eu ia colocar justamente essa frase. Eu acho que tudo aquilo que você faz com amor, com dedicação, com empenho, com garra, que você se prepara, mais cedo ou mais tarde você vai ser recompensado financeiramente. Mais cedo ou mais tarde. Ser rico é muito relativo. Vai depender muito da sua formação, do seu entendimento de vida. Às vezes, você conseguir diminuir a taxa de mortalidade da sua UTI, isso é uma riqueza. Às vezes... Que o dinheiro, às vezes, não vai pagar nunca. Nunca. Então, ser rico é muito relativo. Então, se você trabalha, se você se dedica, o recurso financeiro ele vai vir. Você vai ser muito bem remunerado, você vai ser requisitado, as pessoas vão te enxergar. Então, o dinheiro ele vai aparecer. Mas a gente tem que entender que existem outras riquezas que são mais valiosas do que simplesmente um carro importado na rua. Eu brinco, eu tive muito dinheiro durante 2 vezes na minha vida. Em 2 episódios, sem querer. Eu nunca quis ficar rico, mas sem querer eu fiquei rico 2 vezes na vida. Foram 2 épocas que eu fui muito infeliz. Olhando assim para trás, eu era muito infeliz. Numa delas, um amigo teve que chegar e dizer, cara, você tá miserável. E eu tinha dinheiro. Então, é muito isso. Só que a gente está vivendo numa sociedade que joga muito isso. Sim. Né? Da questão da riqueza ser a tua posição na sociedade, ela depende da tua riqueza. Você, há 16 anos atrás, a UTI era igual a de hoje? Não, sem dúvida não. Não? Não, é o mesmo espaço, é o mesmo ambiente. Mas hoje a UTI da Santa Casa ela é uma UTI humanizada, uma UTI onde a gente consegue cuidar muito melhor dos nossos pacientes. A gente trouxe ao longo desses anos todos uma mudança do ponto de vista comportamental com a ajuda de toda a equipe do hospital, a equipe de psicologia, a equipe de farmácia, a própria gestão da unidade. Ela mudou a performance da nossa UTI. Uma dica para quem quer fazer medicina e quer ser intensivista. Bom, para a gente encerrar o programa. Para você que deseja ser intensivista, para você que sonha em fazer a medicina, em se tornar médico, primeira dica, entenda que isso é aquilo que você deseja fazer pelo resto da sua vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, dedique-se ao máximo para entrar na faculdade de medicina, não é fácil. Uma vez lá dentro, pense na especialidade que você quer fazer, qual é a que mais se identifica com você. Segundo, terceiro, escolheu a medicina intensiva, seja intenso. Seja intenso em tudo aquilo que você se propõe a fazer com o seu paciente. Cuide dele, cuide de você e cuide da família daquele paciente que está na sua unidade de terapia intensiva. Seja bem-vindo a esse grupo, nós precisamos muito de intensivista. A gente quer muito intensivista no mercado de trabalho. Muito obrigado. Depois dessa, gente, eu só vou deixar um beijo para vocês e até amanhã, mesmo horário, hein? Tô esperando você. Até mais.